pessoal, retornamos aqui. Na nossa última aula, eu postei esse quadro resumo, que é similar ao que está no livro, mostrando aí os dados, né, os requisitos para cada tipo de navegação: oceânica, costeira e águas restritas. Mostramos que quanto mais escuro vai ficando o azul, mais restrito vai ficando a água. Tá? E esses dados aqui, nós precisamos efetivamente tê-los em mente, porque como estamos nos preparando para fazer uma prova, não há nada que nos garanta que o examinador não possa chegar aqui e colocar um quadro desse aqui, com partes dele faltando, e solicitar que o candidato faça o completamento e assinar a resposta correta. Tá bom? Então, uma coisa que eu vou fazer um parênteses aqui na nossa aula, é lembrar que a prova de praticante de prático ela é uma prova muito específica. Ela, na verdade, o candidato que se preparou bem e leu bem a matéria, que está com os detalhes na cabeça, ela serve como a busca do que não pode ser a resposta correta. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você ficar procurando direto a resposta certa entre as opções vai lhe tomar tempo. O que, na verdade, você tem que ter quando você está bem aprofundado, bem antenado com a matéria, você consegue nitidamente ir cancelando e eliminando as respostas que podemos dizer que são absurdas, ou então que estão conceitualmente erradas. Com isso, você aumenta muito a probabilidade de você acertar a questão. Okay? Então, são 5 alternativas, e dessas 5 alternativas, você busque sempre eliminar as que são absurdas. E, em geral, eu já faço essa prova há um determinado período já fiz 3 delas. Então, na verdade, essa prova você sempre fica ali, no geral, entre 2 alternativas. Você consegue tranquilamente eliminar 3 delas. Tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Só relembrando, em águas restritas, a precisão é de 0,05 milhas náuticas. Tá? Isso aí daí cerca de 100 jardas, ok? E a frequência de posição é de 3 em 3 minutos. A prática eu já digo até o seguinte para vocês. Quando você acaba de tirar uma posição, a equipe de navegação já tem que estar botando outros pontos para lhe dar outra posição na carta, ok? Então realmente é um trabalho contínuo que demanda bastante empenho e diligência ali do navegante, ok? Agora, nós falamos sobre as categorias e os tipos de navegação e agora vamos falar sobre os métodos de navegação. Não podemos confundir, tá? Como estamos nos preparando para fazer uma prova, tipos de navegação ou categorias de navegação, nós já explicamos. Costeira, em águas restritas e oceânica. Agora o livro nos traz métodos de navegação. Tá? E ele nos traz quais os métodos? A navegação estimada, a navegação visual, a navegação astronômica e a navegação eletrônica. Ok? Começar aqui. O que é a navegação astronômica? É o que os nossos antepassados, né, já faziam com grande maestria. Não existia, na época das grandes travessias marítimas, não existia GPS, não existia computador, não existia telefone sem fio, e em algumas ocasiões não existiam nem cartas náuticas, né? Então, o navegante ele passava a se orientar mediante a observação de astros, por isso o nome navegação astronômica. Ele conseguia, por intermédio de visualização de estrelas, visualização de planetas, visualização do próprio Sol, ele conseguia, por meio de cálculos angulares, descobrir qual era a posição dele provável dentro, sobre, né, a superfície terrestre, que ele entendia como sendo esférica. Okay? Então, aqui na nossa foto da esquerda, nós vemos aqui uma noite muito bonita aí, né, de lua cheia, e um ábaco, né, que retrata aqui a posição do céu, que nós chamamos, né, e um instrumento chamado sextante,
que tem aí o seu esboço, né, replicado aqui na foto da direita. Esse instrumento ele nos capacita a fazer a medição de ângulos verticais e horizontais. No nosso caso de navegação astronômica, estamos falando de ângulos verticais. Mas já podem guardar aí no seu resumo que os sextantes também podem efetuar a medição de ângulos horizontais, tá? Então, o sextante, que é esse equipamento aqui, antes que alguém pergunte, prático não faz navegação usando sextante, mas para que você se torne prático, você precisa conhecer esse equipamento que consta da nossa bibliografia, ok? Então, nós temos aqui o equipamento, vocês podem ver aqui no nosso desenhozinho da direita, essa imitação do Sol, ele mostra aqui a medida de um ângulo, e esse ângulo é trabalhado, colocado na carta náutica, de modo que ele consiga efetuar um posicionamento. Tá? Então, isso aqui é um método de navegação astronômica, também chamada de navegação celestial. Okay? Júlio, navegação astronômica só ocorre de dia, de noite? Negativo. No nosso exemplo aqui, eu fiz questão de frisar. À noite você tem muito mais estrelas, óbvio, né? Para você poder se orientar. Mas, durante o dia também, você tem uma possibilidade usando o Sol. Em alguns casos você consegue enxergar até mesmo a Lua. Utilizando esses astros durante o dia, você também consegue posicionar o navio. Okay? Outro tipo de navegação que nós temos é a navegação eletrônica. Na nossa foto aqui da esquerda, nós vemos uma carta eletrônica sendo utilizada aqui para navegação. É um dos nossos exemplos. E na nossa foto da direita, nós vemos aqui a foto de um display do equipamento radar. Radar, que é o equipamento que mede distâncias, tá? E que nos dá uma ideia ao redor do navio sobre formações rochosas, costas, outros contatos, outros navios, ok? Essa foto que tem na direita, ela retrata aí a entrada ali, a passagem pela ponte Rio-Niterói na Baía de Guanabara, ok? Então, o método de navegação, esse é o método de navegação eletrônica. O navio também é monitorado com relação ao seu posicionamento. Outro método que nós temos é o método de navegação visual. Vai ser mais esmiuçado avante, mas para vocês terem uma ideia. O que é a navegação visual? A navegação visual consiste em observação de ângulos horizontais ou até mesmo verticais, falaremos isso adiante, para que possamos, por intermédio do cruzamento desses ângulos, determinar qual é a posição do navio. Isso significa o seguinte, no nosso exemplo aqui, nós temos um ponto, vou chamar aqui de ponto A, o outro aqui, um ponto B, e aqui um ponto C. Tá? Ele também pode ser chamado em inglês de conspicuous point, ou ponto conspícuo, ou ponto marcado. Isso também é feito um planejamento antes, naquela fase de planejamento, quando o navegante sabe que vai passar por essa área, ele já identificou quais são os pontos mais proeminentes
no continente, ou até mesmo que não seja do continente, que ele possa marcar ângulos e esses ângulos ele colocar na carta náutica e achar qual é a posição dele. Então, no nosso caso aqui, o que nós temos? No ponto A, ele achou que a marcação verdadeira era 289. E aqui eu já faço um adendo importantíssimo. Na carta, isso aqui vai ser quase um mantra para a gente, tá? Na carta, vou botar aqui, ó. Só pode marcações ou rumos verdadeiros. Anote isso daí no seu rascunho, tá? Na carta, só pode marcações e rumos verdadeiros. Ok? Guardem só essa informação, que lá na frente nós vamos explicar exatamente por quê. Mas o que significa? Significa o quê? Que o navio observou o ponto A aos 289 graus, observou o ponto B aos 229 graus e observou o ponto C aos 159 graus. A primeira coisa que se busca aqui, nessa visualização, é que as marcações elas sejam simultâneas. Por quê? Porque nós sabemos que o navio está andando. Para que você possa dizer que o navio efetivamente viu aqueles ângulos ali, naquele instante você tem que buscar a simultaneidade das observações. Então aqui deveria ter uma pessoa observando aqui, outra pessoa observando aqui e outra pessoa observando aqui. Só que isso agora é inviável, né? 3 pessoas só para fazer plotagem. Então, o que ocorre? De um bordo e de outro do navio são colocados alguns dispositivos que permitem medir esses ângulos. E, às vezes, apenas um observador pode fazer essa medição. Desde que ele saiba previamente quais são os pontos que ele tem que buscar, ele faz a leitura e, o mais rápido possível, repassa essas leituras de ângulos para a equipe de navegação. Tá? Então, aqui, no nosso exemplo, ele está mostrando que fixo, que é o ponto, o navio está naquele lugar ali. Por quê? Porque ele cruzou 3 linhas de marcação, dos pontos A, B e C, e mostra que o cruzamento geométrico dessas retas, né, elas culminam ali na formação de um triângulo, e é nesse triângulo a provável posição do navio. Ok? Isso é o método de navegação visual. Agora, o outro método que nós temos é a navegação estimada. Para também que nós possamos nos habituar. A posição observada ela é representada sempre com uma circunferência, tá? Com uma bolinha no meio. Eu botei colorido aqui só para que fique mais lúdico e didático. Porém, nas cartas náuticas, ninguém fica desenhando com lápis colorido. Na carta náutica, em geral, só usa lápis preto normal. Então, aqui nós veríamos apenas a circunferência preta, né? E a bolinha e a bolinha preta no meio aqui sem essa parte verde, tá? Essa é a simbologia de posição observada. Significa que é uma posição que você ou foi por radar ou foi por marcação visual, você sabe que o seu navio está naquela posição ali, tá? Posição conhecida. No tempo T, né? Vamos chamar o tempo T igual a 1 hora. O navio continua andando. Provavelmente aqui, ó, lembrando que a gente disse que o norte da carta está sempre apontando para cima, então
esse rumo aqui seria qual? Muito provavelmente o rumo 090. Como nós sabemos a nossa velocidade no ponto observado, né, que é o ponto com a circunferência com a bolinha preta no meio, nós podemos estimar aonde nós vamos estar em determinado tempo, porque nós temos aí a fórmula clássica da física, né? Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Temos nossa velocidade e podemos estimar num tempo futuro qual vai ser a posição do navio. E aí entra uma outra notação. Posição estimada, normalmente, ela é representada por um triângulo com uma bolinha preta no meio. Relembrando novamente, ele está pintado de amarelo para facilitar a visualização, mas ele, na verdade, não tem essa cor amarela aí, que está apontado no nosso exemplo, ok? Então, o navegador sabe que depois de um determinado tempo T, que nós chamamos aqui meia hora, né? É a posição estimada 1 do navio. Então, ele sabe que se nada ocorrer com o navio, esse nada ocorrer que eu estou dizendo é o seguinte, que não teremos correntes, não teremos ventos, não teremos erros do timoneiro, não teremos mudanças de velocidade, ficará tudo estático, maravilhosamente parado, ele acha, efetivamente, que ele estará nesta posição. Continuando no mesmo rumo, a partir daquela posição estimada dele, ele estima uma outra posição. Tá? Essa outra posição, ele estima 45 minutos após ele ter observado aquela posição dele na carta náutica. Coisa importante aqui no nosso quadro. A navegação estimada, ela sempre começa de uma posição observada. Você precisa saber aonde está o seu navio com uma determinada precisão para só assim ser possível você estimar onde vai estar o navio. Embora pareça uma coisa meio lógica, às vezes as pessoas se confundem. Como você vai estimar se você não sabe onde você está? Então a primeira premissa que você tem que resolver é aonde você está. A posição conhecida, aqui é o círculo verde. Posição conhecida a 1h da tarde. Então eu posso dizer para o meu comandante que eu estou nesta posição. E em cima dessa posição conhecida eu consigo estimar meia hora depois ou 45 minutos depois aonde eu estarei. Tá? Isso nada mais é do que você estimar a navegação. Tá? Atenção, cuidado. Método de navegação é diferente de tipo ou categoria principal de navegação. Os métodos de navegação que nós vimos: navegação astronômica, navegação eletrônica, navegação visual e navegação estimada. Tipo ou categoria principal de navegação: navegação oceânica, navegação costeira ou à vista de terra e navegação em águas restritas. Ok? Bem, pessoal, demos uma ideia geral a respeito do que era navegação e passaremos a tratar agora a respeito de como foram criadas as cartas náuticas, como descobrimos que a Terra é redonda, como fizemos a projeção de áreas reais em documentos cartografados. Para que nós possamos saber isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é aonde nós estamos trabalhando, aonde nós estamos navegando. Isto é, o planeta Terra. Só que isso nós vamos ver na próxima aula. Ok? Muito obrigado.